Boa noite. Boa noite porque eu tô gravando à noite, né? Mas tudo bem, essa videoaula de hoje, ela vai ter o objetivo de estar passando aqui para vocês, mais ou menos, né? Dando uma revisão aí dos conteúdos, tá? Relativos que irão cair aí na provinha de vocês, tá? Na provinha, no trabalhinho de recuperação. Então, nós vamos começar com: leia o texto abaixo para responder as questões, tá bom? Para leitor, não há motivo para impedir o uso de bermuda no trabalho. Vi uma reportagem nessa semana sobre um cidadão que foi trabalhar de saia no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, gente. Não deu certo. Ok, deixa eu ampliar assim, fica melhor. Então, vi uma reportagem nessa semana sobre um cidadão que foi trabalhar de saia no Rio de Janeiro, porque no trabalho dele não é permitido para homens o uso de bermuda, e ele não estava mais aguentando o calor no escritório. Quando eu estive no Brasil, em março de 2013, fiz uma visita à usina de Itaipu. Durante a visita, o guia, por diversas vezes, reclamou do calor intenso e do fato de estar usando calças. Entretanto, o trabalho dele consistia em entrar e sair de um ônibus. Não consegui ver um motivo pelo qual ele não poderia usar bermudas. No final do tour, o abordei e perguntei qual a razão de ele não poder trabalhar de bermuda. Ele disse não saber. Não satisfeito com a resposta, resolvi tentar ajudá-lo. Após nossa conversa, preenchi o formulário com o feedback do tour e expus minha opinião sobre o assunto. O fato de a maioria das empresas brasileiras obrigar os funcionários a usar calça é no mínimo ilógico. Somos um país tropical que importou os costumes de vestimentas oriundas de países europeus de clima temperado. Não consigo pensar em algum motivo que não há importação de costumes. Como seria bom se mais empresários brasileiros tivessem a coragem de começar a mudar esse panorama e desenvolver uma cultura made in Brasil. Só vejo benefícios nisso. Então, olha aqui quais seriam, né, os benefícios que ele fala. É mais confortável para os funcionários que não têm que assar quando estão em trânsito, trajeto, casa, trabalho ou qualquer caminho que seja. É mais barato para as empresas, pois poderiam ajustar os equipamentos de ar-condicionado cerca de 2 ou 3 graus centígrados mais quente. Para um prédio grande, isso é uma economia de algumas centenas ou milhares de reais por mês. E é melhor para a sociedade, pois o consumo de energia com equipamentos de ar-condicionado é reduzido. Lembrando que não usar calça não significa andar esculhambado. É muito possível usar bermuda e camisa e estar alinhado. Só requer um pouco de boa vontade das empresas em escrever manuais de conduta. Apoio essa ideia, mesmo não morando mais no Brasil. A IPS, né, que significaria assim uma observação. Na época, recebi um e-mail da gerência de Itaipu dizendo que eles iriam encaminhar minha sugestão. Alguém foi para lá ultimamente e sabe se os guias já estão de bermuda? Então, enfim, gente, esse é o texto, certo? Aí vem, assim, ao lado do texto, algumas características, tá? Que eu quero aqui só ver com vocês, relembrar rapidão. Quais que seriam essas características? Então, vamos lá. Carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem o quê? Olha que importante, podem apresentar suas opiniões, tá bom? Quais são as características desse tipo de texto? Textos breves e escritos em primeira pessoa, tá? Então, são textos curtos, temas atuais e de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença de destinatários e remetente, texto expositivo e argumentativo. E aqui tem a estrutura, né, da carta do leitor, lembrando que é de uso de linguagem formal, certo? Tá, não vou ficar muito me delongando nisso, porque
Não é isso que o nosso objetivo. Nosso objetivo é responder as atividades, tá? Então vamos lá. Questão 1. Qual é o gênero textual apresentado acima e quais são suas características? É um conto porque apresenta uma narrativa curta? Não, né? É um poema porque possui versos e estrofes? Não. É uma carta de leitor porque é um texto curto que possui uma opinião sobre alguma reportagem que foi publicada em jornal ou revista? Exatamente, gente. Exatamente será essa a nossa respostinha, letra C aqui, tá bom? É uma carta de leitor, né? E aqui tem as características também, né? Ó, texto curto, possui uma opinião sobre alguma reportagem que foi publicada. É um diário? Obviamente não, né? Vamos ver a questão 2. Assinale o trecho ou os trechos do texto que comprove que foi emitida uma opinião. Então, peraí, se é carta do leitor, ela tem que emitir uma opinião, né? Sobre o jornal ou sobre uma notícia ou reportagem publicada. Então, vamos ver quais desses que estão aqui que são realmente uma opinião. Quando estive no Brasil em março de 2013, fiz uma visita à usina de Itaipu. Tem opinião aqui? Não, tem um relato, né? Então, não é essa. Não consegui ver um bom motivo pelo qual ele não poderia usar bermudas. Aqui ele já está dando uma opinião. Você pode marcar um X nela, né? Nesse trecho. Não consegui ver. Ele disse não saber. Não, também, né? Após nossa conversa, preenchi o formulário com o feedback do tour e expus minha opinião sobre o assunto. Ele tá falando que expôs, mas aqui nesse trecho não tá mesmo exposto a opinião dele, não. Então, não é. Somos um país tropical que importou os costumes de vestimentas oriundos de países europeus de clima temperado. Aqui ele já tá, digamos, já é uma justificativa, né? Posso até colocar como opinião também. Não consigo pensar em algum motivo que não a importação de costumes. Também é opinião. Lembrando que essas duas aqui, ó, elas são mais voltadas mesmo para a opinião, tá bom? Questão 3. A questão 3, eu vou ter que sair aqui e ir para a questão 3. Questão 3. A questão 3 fala o seguinte: qual variação linguística foi utilizada no texto acima? Justifique sua resposta. Como eu falei agorinha ali, a variação linguística vai ser o quê? Linguagem. Então, vamos lá. Linguagem formal. Então, qual é a variação que tem que aparecer? Linguagem formal, tá? Por que ela tem que ser formal? Porque... vou ter que ir para o de baixo aqui. Porque se trata de um texto que será publicado em jornal ou revista. Ou seja, no meio público, tá bom, gente? Como ele como ele vai ser publicado em um meio público, então a linguagem utilizada tem que ser formal, porque aí todas as pessoas conseguirão entender, tá bom? Então, tá ok essa resposta? Linguagem formal, porque se trata de um texto que será publicado em jornal ou revista, tá bom? Ou seja, assim fica mais fácil, né, a compreensão da pessoa ali que estiver vendo, ok? Tá bom, então vamos para o próximo. Próximo fala o seguinte, da tirinha aqui. Deixa eu subir aqui. Leia a tira. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá assim, ó. Está chovendo de novo. Então, por que não entra e come conosco? Aí ele tá falando com o Snoopy, né? E aí a outra menininha fala: boa noite, excelência. Vai querer o quê? Né? Falando com o Snoopy. Qual palavra trata-se do pronome pessoal oblíquo?
qual palavra aqui desse primeiro quadrinho qual palavra que é um pronome pessoal oblíquo? Aí vocês vão lembrar que é aquele, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, e assim por diante. E aí chega lá na primeira pessoa do plural, que é o nós, nos, conosco, né? Então, ou seja, a resposta correta seria o conosco, tá bom? O conosco, ele é um pronome pessoal oblíquo. Nesse primeiro quadrinho, se o locutor se referisse apenas a si mesmo, se lá ele estivesse falando dele mesmo, porque ali ele estava falando dele e do Snoopy, né? Acho que, se eu não me engano, é Charlie, né? Charlie estava falando dele e do Snoopy. Se ele estivesse falando só dele, qual pronome ele utilizaria? Perdão, no conosco ele está falando dele e dos pais dele, da família dele, né? E aí ele chama o Snoopy para poder participar desse momento aí, né? Do jantar, ou seja, né? Da ceia deles lá. E aí ele fala assim, se fosse só ele, como que ele falaria? Comigo. Ele então falaria, no lugar de conosco, ele falaria comigo. Está chovendo de novo. Então, por que você não entra e come comigo? Tá? Então, comigo, me, mim, comigo. Ou seja, um pronome também pessoal oblíquo, tá bom? Próximo aqui. Excelência ou Vossa Excelência é um pronome de tratamento usado para qual pessoa? Quando você fala excelência ou Vossa Excelência, a gente utiliza o quê? É um pronome de tratamento, ele é utilizado para que tipo de pessoa? Para pessoas do dia a dia? Não, né? Para papas? Não. Presidentes? Sim, para presidentes. Lembrando que papas a gente usa Vossa Santidade, né? E reis e rainhas é majestade. Aí vem aqui, ó. No segundo quadrinho, qual seria o pronome de tratamento adequado ao contexto? Então, nesse segundo quadrinho aqui, a menina está falando com um cachorrinho. Qual o pronome que eu teria que utilizar? Ela usou Vossa Excelência, a gente sabe que Vossa Excelência é para presidente. E a gente sabe que o Snoopy não é presidente, certo? Qual o pronome, então, que nós deveríamos utilizar? É o pronome mais comum, pronome usado para qualquer pessoa, que é o você. Tá? Então, ela deveria ter utilizado o pronome você, tá bom? Que é o que a gente usa para pessoas comuns, assim como eu e você, tá bom? Ok, vamos para o próximo, continuando. 4, questãozinha 4. Então, vamos lá. Questão 4. Leia a HQ abaixo. A HQ é a história em quadrinho, para quem não sabe, né? Tem o Garfield aqui, né? O Garfield estava... Aqui começa mesmo a história aqui, né? Então, o Garfield começa, ele vai lá para a redezinha dele, todo mundo sabe que ele é super preguiçoso, né? E ele tá lá descansando, aí de repente chega o dono dele. E o dono dele olha aquilo, só que o dono dele que montou aquela rede para ele deitar. Aí ele pega e fala o quê? Fora! Fora, né? Ou seja, o dono dele fala fora pro Garfield. E aí ainda faz uma caretinha aqui, né, de curtição pro Garfield. O que o Garfield faz? Pega as unhas dele, porque todo mundo sabe que o Garfield é super vingativo, e cresce. Olha aqui, rasga a rede. Rasgou a rede, então, tipo, se eu não posso, você também não pode, né? Então, a história em quadrinho aí tá dizendo disso. Então, sobre a tirinha de Garfield e o uso da linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar que... Eu quero lembrar com vocês que linguagem verbal é aquela que utiliza palavras. Então, nós temos aqui o fora e esses slash, né? E a linguagem não verbal são os desenhos. Aí, para a gente conseguir entender o que está aqui, foi necessária a utilização das duas, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, não é? Então, é isso que nós temos que colocar, tá? Então, aqui. Para ter o completo entendimento para ter o completo entendimento da
HQ, vírgula, precisamos tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Então, para ter o completo entendimento da história em quadrinho, precisamos tanto da linguagem verbal, vírgula, quanto da linguagem não verbal, certo? Então, é isso, tá? É isso que a gente tem para falar, ou seja, ambas são, elas, vamos colocar aqui no final, elas se complementam. Elas se complementam, certinho? Ok, próximo exercício 5, exercício 5. No exercício 5, tem aí, ó, leia o texto abaixo, é a lenda da mandioca. Há muito tempo, numa tribo bem distante, viveu uma jovem índia, filha do poderoso cacique, que tinha uma filha alva como lírio, que se chamava Mani. Como ela era muito fraquinha, todos viviam preocupados com a saúde da menina. Numa noite estrelada, o cacique teve um sonho que o deixou muito surpreso. Nele, um jovem bonito, como um deus, dizia: afaste sua tristeza com a saúde de sua neta. Ela foi escolhida por Tupã para fazer um bem valioso para a nossa tribo. Certa manhã, já crescida, Mani saiu para colher frutos e desapareceu. Todos da tribo a procuraram, mas a busca foi em vão. Só uma cesta com frutos foi encontrada. A mãe, inconformada com o desaparecimento da menina, todos os dias ia chorar no local onde encontraram a cesta de Mani, derrubando lágrimas de imenso pesar. Um dia a mãe notou que brotara uma planta no solo, bem ali onde Mani desapareceu. Era uma planta de raízes viçosas e tenras, da qual escorria um leite branco. Finalmente, o sonho do cacique tornou-se realidade, pois de Mani nasceu o principal alimento para a tribo, o bem mais valioso. A planta recebeu o nome de manioca, e a variação, né, é chamada de mandioca, que entre os índios quer dizer mãe da casa. Aí vem a pergunta, qual é o gênero textual, né, ou seja, lembrando que gênero textual é tipo de texto, né, de lenda da mandioca, justifique sua resposta, indicando as características desse tipo de texto. Gente, o próprio nome fala aqui, ó, lenda, né, então, qual é o tipo de texto? Lenda. Se você quiser complementar, você pode colocar lenda indígena. Tá, por que que é uma lenda? Porque é uma ficção ou narrativa, é uma ficção ou uma narrativa com características do sobrenatural. Com características do sobrenatural, da fantasia. Tá? Então, lenda indígena porque é uma ficção ou narrativa com características do sobrenatural, né, e da fantasia,
certo? Respondidinho, vamos pro próximo, senão não dá tempo. O próximo aqui, então, que nós iremos ver é sobre essa tirinha aqui, ó. Leia a tira abaixo. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arruma o quê? Desculpas. Finalidade. Finalidade é nada mais é do que para que serve. Para que serve uma tirinha? Para que serve uma tirinha? Para que serve? Promover uma reflexão? Mostrar como se planta uma planta? Gerar dúvidas no leitor? Ou causar humor? Causar humor, tá bom? Ou seja, graça, né? A graça. Ótimo, vamos aqui para o próximo. A próxima questão número 7. A gente tem ali uma... Começa assim, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Livro 1, parte 1, título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, Aí a nossa perguntinha é a seguinte, qual é o gênero textual acima? Lembrando que gênero textual é tipo de texto, não é isso? E esse trecho aqui foi um trecho que eu tirei do ECA, ou seja, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qual é o gênero apresentado? Estatuto. Vou escrever aqui bem grande. Estatuto. Então, esse tipo de texto é só isso. Estatuto. Correto? Beleza, vamos para a próxima questão. Essa vai ser a nossa última questão, tá bom? Da nossa revisãozinha básica. E fala o seguinte, eu tirei aqui, eu fiz o print de um Facebook de um cidadão aí fala assim, tenho muito odio, né, que não tem acento, dessas pessoas desocupadas, que vive me incomodando com o que eu faço, com 2 S's, olha, lembrando aqui, né, ou deixo de fazer, acho que minha alegria, e meu jeito de ser incomoda, idiotas. Nossa, tem muitos erros aqui, né? Muitos erros mesmo. Observe o texto ao lado, no caso é acima, né? Retirar de uma rede social, assinale a única alternativa correta. Então, vamos lá. Fala assim, ó. Pelo excesso de desvios ortográficos, é impossível compreender o conteúdo da mensagem? Não, né, gente? Olha, tenho muito ódio dessas pessoas desocupadas que vivem me incomodando com o que eu faço ou deixo de fazer. Acho que minha alegria e meu jeito de ser incomoda, né? Então, ela errou até também, ou a pessoa, né? Errou também até os sinais de pontuação. Então, pelos desvios de erros ortográficos, é impossível compreender? Não. As palavras desocupada, deixo e fazer contrariam totalmente a ortografia vigente. Desocupada tá errado, que é com S. Deixo é com I e com X, né? Então, essas duas estão erradas, mas fazer tá certo. Fazer não tem nada errado em fazer, tá? Então, não é a letra B. Nessa postagem, só há presença de equívocos no que se refere à ortografia? Só tem problema na ortografia? Não, eu acabei de falar para vocês que, olha aqui. Aqui, ó, ela tinha que ter colocado um ponto aqui, aí aqui ela teria que começar, ó. Acho que minha alegria e meu jeito de ser, ou seja, ela errou também a pontuação. Então, apesar dos diversos desvios de ortografia, acentuação das palavras, conjugação verbal, concordâncias e também da ausência de pontuação, a postagem atinge sua meta comunicativa, ou seja, ela consegue transmitir uma mensagem? Consegue. Então, a nossa resposta é a letra D, tá bom?
E aí, gente, nós então finalizamos, né? Nós estamos finalizando aqui o nosso a nossa aulinha, tá bom? Eu espero que vocês consigam aprender um pouquinho, né? E ajudem vocês aí nas atividades de recuperação, ok? Um beijo e até a próxima.